Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e esse podcast serve para te ajudar a desenvolver seu autoconhecimento, construir bons relacionamentos e ter uma mente mais saudável. E hoje, você sabe o sentido da sua vida? Já parou e se perguntou sobre o seu propósito de vida? Então você está no episódio certo, porque aqui você vai descobrir considerações importantes sobre o sentido da sua vida, porque eu acredito que ela vale a pena ser vivida. Esse é o assunto que vamos falar por aqui. Além de ser conteúdos, o conteúdo do podcast, para quem está chegando aqui agora, são conteúdos práticos para que você consiga colocar aí, no dia a dia. Os episódios, eles são como uma jornada do autoconhecimento. Você pode começar desde o primeiro e ir dando sequência, mas eu deixo claro aqui que você pode ficar à vontade também para ouvir na ordem e no momento que você quiser, Espero que a cada episódio você possa se tornar melhor e que você também fique bem ao final de cada episódio. E lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo e também esse é o último episódio, sobre a conscientização do mês do Setembro Amarelo e que a conscientização, lembrando você, não precisa acontecer especificamente só no mês de setembro. Episódio de número 40. Pois é, 40. Olha só, já são 40 episódios. Nesse episódio, vamos descobrir o sentido e o propósito da sua vida. Até porque eu acredito que a vida vale a pena ser vivida. Só precisamos de fato entender o nosso sentido e o nosso propósito. Para que assim, sabe quando fica possível ter uma vida mais significativa? Mas antes de tudo, primeiro, eu preciso explicar de uma forma bem breve o que significa sentido e propósito. Então vamos lá, vamos entender aí como que funciona. O sentido se você pensar de uma forma bem lógica, você nasce sem saber nada, sem saber falar e vai se desenvolvendo com o tempo. Cresce, depois envelhece, até chegar o momento, de partir. Mas isso é de uma forma lógica. Por isso que cabe a nós dar o sentido à nossa vida. E nós temos o livre arbítrio para isso. Você pode escolher viver sua vida ou deixar ela passar em vão. E para que você possa descobrir o sentido da sua vida, eu acredito que durante a nossa vida nós vamos recebendo várias pistas, sabe? Algumas são claras até demais, outras nem tantas, mas elas estão por ali. Você consegue saber através, talvez, dos seus talentos, aptidões, e aí você consegue ir descobrindo isso com o tempo. Existem pessoas que já têm, às vezes, o dom, de desenhar, e outras pessoas não têm. Isso é normal, tá, gente? Outras pessoas são criativas demais, outras não. Cada um tem ali a sua aptidão, o seu talento. Mas o sentido da vida está em você descobrir quem você é e o que você sabe fazer de diferente das outras pessoas. Vai ser o que normalmente as pessoas falam que você faz bem. Eu não digo só isso em nível de trabalho, tá? Depois lá na frente eu vou explicar mais sobre isso. Mas é sobre você entender o sentido. O que eu sei fazer de melhor? Será que eu consigo escutar mais as pessoas? Sei ajudar? Gosto de cuidar dos animais? Gosto de levar informações? Eu gosto de ler, de escrever? Até aí você já sabe o sentido da vida. O sentido tem a ver com a descoberta e o propósito tem a ver com a execução. Eu estou aqui, sei o sentido, mas de que forma eu vou executar isso? A partir do momento que você descobre o seu sentido, como que você vai dividir o seu propósito com as outras pessoas? Se você descobrir isso, aí você já é um ser humano completo.
Vou dar um exemplo aqui da minha vida, né? Eu sabia que o sentido da minha vida era que eu sempre tive uma escuta mais aflorada, né? Eu sempre gostei de ouvir mais as pessoas, sempre tive essa paciência de enxergar sempre algo a mais, né? Sempre tentar ver o melhor do que a outra pessoa tem para oferecer. Gosto de ajudar, e aí eu fui buscar algo que eu pudesse colocar esse sentido em ação, que foi aonde que eu encontrei na psicologia. Mas eu poderia ter escolhido um outro tipo de ação. O meu sentido sempre ia prevalecer. Só que quando você sabe o porquê você veio e você começa a expandir isso para as outras pessoas e fazer o bem, pode ter certeza, volto a repetir, que você vai ser um ser humano completo. Você, eu, seu amigo, todos nós estamos aqui para evoluir e não para ficar perdendo tempo. Porque quando uma pessoa está sem propósito, sem sentido, aonde ela acaba deprimindo, adoecendo, porque ela não tem um sentido para que ela possa continuar. E detalhe, você pode mudar de sentido, não tem problema nenhum, mas você precisa olhar para si. Todo mundo tem um sentido, sim. Existem outras pessoas que também podem te ajudar a se inspirar. Porque se você tem uma habilidade aí, certamente isso envolve algo que você deve seguir. Então, observe mais. Principalmente, sabe aquele momento quando alguém te falar que você é bom em algo? Valoriza isso, observa. Poxa, a pessoa falou que eu sou bom nisso. Isso é um sinal. Às vezes, também fica difícil de você enxergar, mas as outras pessoas conseguem. Dar sentido à vida, eu diria que não é sustentar a vida. Você pode ter um emprego que dá o sustento à sua vida, mas que não é o seu sentido. Mas você também pode arrumar um tempo para fazer o que realmente faz sentido para você. Porque muitas vezes, nem sempre o que a pessoa faz em nível questão financeira significa que ela gosta de fazer aquilo. Para você desenvolver fora dali e quem sabe um dia você poder viver realmente do real sentido da sua vida e fazer disso um enorme propósito. Eu já passei por várias situações que não tinha nada a ver comigo, tá? Eu sabia o sentido, mas eu não sabia como executar aquilo, como colocar em prática. E aí, por muito tempo, eu pensei que o meu sentido sempre foi ajudar. Então, eu passei por vários lugares, funções, até de fato eu encontrar o meu propósito, que foi ser psicóloga, no caso, tá? O propósito é quando eu vou executar todas as minhas ações e ajudar alguém ou o que quer que seja. O propósito de vida, eu diria que ele não está só atrelado ao trabalho. E o propósito não necessariamente é algo impactante, mas é algo que você vai realizando aos poucos. O propósito verdadeiro, eu acho que é algo que vem da nossa essência mesmo, né? Eu diria que às vezes pode surgir ali a angústia, que é algo comum, né? Às vezes nos comentários que eu vejo aí no Instagram, nas caixinhas que vocês me enviam, existe essa pressa para que a gente consiga fazer, né? Mas como se fosse mais um item do nosso caderninho. Então isso acaba criando até uma autocobrança na sua vida. A intenção aqui é que você apenas possa expandir, que você consiga ter uma vida com sentido e mais significativa. E nós psicólogos temos aí, eu diria que é um talento, né? Um dom também de ajudar as pessoas a encontrar esse sentido, né? E aí eu deixo aqui alguns questionamentos para você. Que tipo de ser humano você deseja ser? Você já parou para pensar que esse propósito aí que tanto procura, talvez é algo que diz respeito a você ou às imposições das pessoas ao seu redor? Se for algo que você escolheu para ter a aceitação das pessoas ou algo que não faz o menor sentido para você, que não tem nada a ver com o seu jeito de viver, com as suas vontades, eu diria que vai ficar bem nítido aí que a sua vida não vai fazer muito sentido. Então, quando você realizar essa pergunta internamente, eu não quero que você pense somente na questão da profissão, mas na sua vida como um todo. Tá? Você precisa compreender isso como um todo. E aí hoje, identificar qual é o nosso propósito tornou também meio que quase uma obrigação, vamos dizer assim, né?
uma obsessão. Não estou querendo dizer que é errado termos um propósito de vida, tá? Super aprovo isso. Ele nos dá um rumo, mas cuidado para não deixar que isso vire uma obsessão. Preciso te alertar também sobre isso. Até porque quando se tem um sentido na vida, isso faz com que ele nos motiva, nos preenche de alegria, nos dá uma razão para enfrentar as dificuldades que a vida apresenta. Mas o ponto principal aqui é você não cair em pressão, né? A pressão que você ou as pessoas colocam para que você atinja esse propósito aí o mais rápido possível. E aí por isso que às vezes muitas pessoas se desesperam, além de gerar angústia, ansiedade e fazer com que você olhe ao seu redor, né? Que você busque aí de uma forma descontrolada esse propósito. Acaba meio que deixando de ser uma liberdade e colocando você em uma prisão de que você tem que encontrar esse propósito o quanto antes. Eu acho que você tem que dar aí o seu tempo. Então, cuidado, tá? Para que não acabe se tornando uma obsessão, de você pensa nisso 24 horas. Vá vendo aí o que as pessoas estão falando. Procure saber o que as pessoas falam em relação ao sentido de que o que você faz que elas gostam, tá? Eu diria para você ser capaz de experimentar coisas novas também, descobrir o que você gosta, o que te gratifica mentalmente, também materialmente, claro, mas não leve em consideração somente o trabalho. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muito isso, né, de que o propósito só diz respeito ao trabalho. E não é bem assim, né? Às vezes frases do tipo, faça um bom trabalho e você será sempre feliz. De certa forma, o trabalho ele tem uma parcela de propósito, mas esperar que o trabalho seja sempre mil maravilhas. Eu também preciso te alertar sobre isso, mas às vezes o nosso trabalho também não vai ser uma diversão o tempo todo. Isso não é uma coisa realista, né? Todo o trabalho, por mais que a gente ame, tem hora que é chato, tem algumas coisas que não gostamos de fazer. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai pensar assim, mas a Jéssica falou que eu tenho que ter um propósito, um trabalho, onde eu tenho que estar feliz sempre. Não, a gente tem que entender que às vezes o trabalho que a gente ama de paixão de fazer, ou o propósito que a gente está ali fazendo, ou alguma coisa voluntária, enfim, algo aí que você encontre um sentido, nem sempre ele vai estar ali sendo sempre uma coisa boa. Às vezes vai ter a burocracia, as coisas que você vai ter que fazer, né? Então, por exemplo, eu gosto do meu trabalho, eu adoro, eu amo aqui realizar o podcast, dar aula, ensinar sobre autoconhecimento para vocês. Mas daí também tem a parte da burocracia, né? Tem dias que só tem problemas para resolver, né? Tem um lado, né, que a gente não gosta de fazer do nosso trabalho, a gente faz por obrigação. Só que o que eu faço traz tanto sentido para mim que faz com que eu tolere as coisas chatas que acontecem aí no meio do caminho. Para finalizar o nosso podcast, volto a repetir que o propósito tem a ver com a autorrealização. O Jung dizia que a vida ela tem duas grandes fases, né? E ele usava como metáfora o percurso do Sol. Visto da Terra, a gente sabe que o Sol nasce, se ergue no céu até atingir ali o seu ápice meio-dia. E aí depois ele acaba, né? Ele declina até se pôr. A fase que vai do nascimento até uns 40 e poucos anos, mais ou menos, um pouco menos, isso varia muito e é uma fase de construção. Então, primeiro, o nosso ego ele se constitui durante toda a infância, a adolescência, vai criando uma identidade, buscando se adaptar às exigências da vida, o processo, ele pode produzir experiências dolorosas, feridas emocionais, enfim. Digamos que são entulhos da nossa construção do ego que são enterrados ali no nosso inconsciente pessoal. E aí, essa fase da vida também estamos mais voltados para a fase do mundo exterior. Então, estudos, carreiras, o progresso material, as bases da vida. Já o quanto que o Sol ele está mais alto, né, no meio-dia, o Jung ele fala que é uma fase de mudanças, é quando em geral a gente tem construído as bases da vida, família, profissão, e aí a gente começa a fazer os nossos questionamentos. E aí o Sol inicia a sua fase de declínio e entramos na segunda fase da vida. Aquilo que nos motivamos na juventude talvez não tenha mais o mesmo brilho. E aí revemos aquilo que tem valor e importância para nós. É um momento de começar a nos voltar para dentro.
e buscar um sentido maior da nossa existência. É uma fase que a vida interior começa a ter muito importância. E lembra daqueles entulhos, né, soterrados aí no seu inconsciente? Você vai ter que começar a olhar para ele. A gente vai ter que começar aí a pacificar os conflitos internos, curar as nossas feridas emocionais, basicamente resolver o que talvez ficou mal resolvido. Essa é uma fase para a gente reconhecer e integrar até então o que era desconhecido, mas que faz parte de nós, das nossas sombras e dos nossos potenciais. Então, quando nós vamos vivenciar esse processo de integração das muitas partes de nós, vai variar aí para cada pessoa, tá? Vai depender do quanto o seu ego aceita se entregar a esse processo ou não, que é conduzido pelo nosso self. É o propósito, né, maior da nossa existência. A gente precisa se conhecer e por inteiro. Então, realizar, eu diria que é um escaneamento sobre a gente, né? Se a gente faz um caminho com consciência, com auto-perdão, autocompaixão, a gente vai conseguir ter um caminho muito bonito pela frente, a gente vai conseguir seguir o nosso propósito, seja relacionado ao nosso trabalho, relacionamento, amigo, aspecto de vida. Eu acredito que tudo vai se harmonizando. Mais uma vez, deixa aí outro questionamento, né? Qual o seu sentimento em relação à sua vida? O que te inspira? Por que eu tô aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Como posso pegar os meus pontos fortes e usá-los de uma forma que realmente farei a diferença no mundo? Dê um sentimento bom, encontre o sentido e o propósito é a execução. E aí eu finalizo aqui dizendo, mais uma vez, para quem me acompanhou aí nessa conscientização do Setembro Amarelo, deixo aqui algo que a sua vida ela vale a pena ser vivida, você pode e deve dar um sentido para ela. Se você acha que tá difícil de conseguir isso sozinho, ou que você conhece alguém que esteja passando por alguma situação, né, de depressão, das coisas que eu falei nos outros episódios, procure ajuda. Se você tá pensando em desistir de tudo, procure ajuda, procure por mim ou procure por qualquer outro profissional, porque a nossa profissão é dar sentido para a sua vida, ajudar as pessoas a encontrar esse sentido. Então, se você está aqui, é porque você quer dar um sentido ou você conhece alguém que você precisa e compartilhar também esse podcast. Saiba que você não está sozinho, que você tem pessoas que podem te ajudar, mas você precisa pedir ajuda, tá? Eu agradeço de verdade pela sua atenção. Eu finalizo aqui os episódios do Setembro Amarelo, mas quero deixar claro que a conscientização, ela permanece o ano todo. Se você quiser saber mais, me acompanha lá nas redes sociais, é Jéssica Rosanelli com 2 L's e 2 I's, e também compartilha esse episódio para ajudar outras pessoas. Deixo aqui um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.